Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Então tá bom. Quando a gente estava louvando aqui, adorando, Deus trouxe à minha memória algumas palavras, né? Alguns sentimentos de Deus por nós e algumas coisas que não tem explicação, né? Basta a gente acreditar e basta a gente tomar posse disso, né? Sobre as nossas vidas. Enquanto a gente estava adorando aqui, enquanto o Jason estava falando sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas, né, que é inexplicável, alguém que deu o seu filho por nós. Eu estava pensando exatamente nisso, né, no amor de Deus, o que significa o amor de Deus sobre as nossas vidas, o que significa a graça de Deus sobre as nossas vidas e o que significa a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes são palavras que a gente fala tanto no dia a dia, são palavras tão rotineiras, tão banais, que a gente não para prestar atenção e para dar devida importância nessas palavras. O que realmente é isso, né? O amor de Deus, o que significa o amor de Deus? Significa o que Ele sente por nós. E é algo tão forte, tão inexplicável, que Ele foi capaz de entregar o Filho dEle para morrer em nosso lugar. Como o Jason falou, né? Aparentemente Ele não nos conhecia, mas a gente poderia não conhecer Ele ainda. Mas Ele já conhecia a mim e a você, por isso que Ele deu. Foi o amor que gerou, que motivou a Deus a fazer isso, né? Que amor é esse? Da onde vem esse amor, né? Que amor inexplicável. Outra coisa é a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Muitas das vezes existem eventos que são cobrados e outros eventos que são de graça, 0800, né? E o evento que é de graça, você pode entrar, você tendo dinheiro ou não, você podendo pagar ou não, você pode entrar. É de graça. E isso é o que Deus tem para derramar o amor e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. É através da graça. Não é através de merecimento. Não é através daquilo que eu faço para merecer o amor dele, a misericórdia dele sobre as minhas vidas, sobre a minha vida, e vocês sobre a vida de cada um de vocês. É através da graça, é algo que não explica. É através da graça que ele derrama o amor dele sobre nós. E a misericórdia também é algo muito forte de Deus sobre as nossas vidas. A misericórdia livra a mim e a você de um castigo que estava preparado para mim e você. De uma consequência que estava preparada para a minha vida e para a sua vida, muitas das vezes plantados por nós mesmos. Mas a misericórdia de Deus, como a Bíblia diz, são a causa de não sermos consumidos. Aí ele vem também através da graça, ele derrama a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Algo que a gente precisava receber, talvez um castigo, a gente precisava receber, talvez, uma punição, ou até mesmo colher um fruto ruim de uma semente ruim que nós mesmos plantamos. Aí Deus, através da graça, Deus, através da misericórdia e do infinito amor dele sobre as nossas vidas, ele muda essa história, ele muda a situação, ele muda a circunstância. Que você possa, querido, estar refletindo mais sobre isso, mais sobre o amor, sobre a graça e sobre a misericórdia de Deus que é sobre a sua vida. E esse é um direito seu que ninguém pode tomar, que ninguém pode tirar isso de você, que ninguém pode apagar, ninguém pode mudar o que Deus sente por você. Muitas das vezes o que nós sentimos por Deus, isso muda. Mas o que Deus sente por mim e por você é imutável, não muda, não transforma. Eu queria que você falasse com a pessoa que está assim do seu lado. Deus sabe o que é melhor para mim. Agora eu queria que você falasse isso para você mesmo, com uma voz mais forte agora, que você declarasse essa frase. Deus sabe o que é melhor para mim. Através disso que eu falei agora, queridos, através do amor, através da graça e através da misericórdia, Deus, ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para cada área da sua vida. Deus tem planos, tem sonhos, tem projetos para cada área da sua vida. E ele sabe, com certeza, plenamente, o que é melhor para cada área da sua vida. Muitas das vezes nós fazemos sonhos, né? Nós fazemos planos, nós precisamos disso. O ser humano, ele foi dotado dessa capacidade pelo próprio Deus. Foi Deus que deu essa capacidade ao ser humano. E muitas das vezes nós fazemos planos, nós sonhamos com certas coisas,
E algumas dessas coisas, às vezes, fogem do nosso controle. Foge daquilo que a gente tinha idealizado, daquilo que a gente tinha planejado. Mas mesmo que isso aconteça, é necessário a gente entender e acreditar que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Muitas das vezes, através dos meus olhos e através dos seus olhos, isso não seja uma boa coisa, isso não seja a melhor coisa que está acontecendo na sua vida. Mas Deus, Ele não é imediatista, Ele não trabalha só no presente. Ele não trabalha para agir, para responder só de forma imediata. Deus, Ele pode responder também de forma imediata. Mas Deus, Ele trabalha no passado, Deus, Ele trabalha no presente e Deus, Ele trabalha no futuro. Deus, Ele ocupa o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Que loucura agora! Será que Ele comeu alguma coisa que fez mal? Isso é a onipresença de Deus, querido. Deus, Ele está presente em todos os tempos. Nós vivemos no presente, sofremos com o passado e sofremos também com o futuro, não é verdade? Às vezes a gente pensa que a gente só sofre com o passado, com coisas que aconteceram, não? Muitas das vezes o futuro faz a gente sofrer muito mais do que até o próprio passado. Você já ouviu uma palavrinha chamada preocupação? Se a gente for estudar essa palavra, isso quer dizer ocupar-se antes da hora. Pré-ocupação. O futuro muitas das vezes faz a gente sofrer muito mais do que o passado. E a gente fica no presente sofrendo por coisas que se passaram e talvez não foram da forma que nós planejamos. E a gente fica no presente sofrendo por coisas no futuro que ainda virão e a gente está com medo, sem saber se vai sair do jeito que a gente está planejando, programando ou não. Isso traz uma série de consequências sobre as nossas vidas. Isso abala muito a área emocional das nossas vidas, que é a nossa alma, é o centro das nossas emoções. A ciência chama isso de sistema nervoso central. E abalando essa área pode muitas das vezes abalar a nossa saúde, o nosso corpo físico. Aí traz consequência muitas das vezes sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso ministério. E a gente às vezes acaba sofrendo muito com essas coisas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Hoje Deus vai trazer uma palavra sobre as nossas vidas, para nos ensinar, treinar as nossas emoções, a nossa mente, para que nós venhamos sofrer menos com as circunstâncias, com as coisas, com as preocupações, com o sofrimento das coisas que já se passaram. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês está aí em Gênesis capítulo 22. Eu quero que vocês saibam, querido, que essa mensagem foi algo que Deus deu para trabalhar na minha vida. Deus deu essa mensagem para falar comigo, para ministrar no meu coração. E eu vim aqui nessa noite para compartilhar isso com vocês, para dividir o que Deus falou comigo. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, que não pareça em algum momento que eu estou chamando a atenção, que eu estou exortando, que eu estou trazendo uma palavra para a sua vida, mas foi algo que Deus trouxe para a minha vida, querido. E eu estou dividindo com vocês, estou compartilhando com vocês. Depois, se vocês quiserem, eu chego, quando for cumprimentar vocês, quando vocês estiverem próximo de mim, pede para dar uma olhada na palma da minha mão. Ela está toda descascando, todas as duas mãos. Está toda soltando o pelinho. E há muito tempo, vira e mexe, acontece isso comigo. Já tem uns 5 anos que aparece isso na minha mão. Eu já procurei tratamento médico. E alguns médicos falaram que isso é fungo, que é um tipo de fungos que ataca a pele, resseca e traz esse problema. Só que só aparece de vez em quando. E eu nunca tinha percebido se estava associado com o inverno, com o frio, com algum produto que eu usava. E eu fui eliminando todas essas possibilidades. E cada vez que aparecia, agora não está no inverno, está no verão, então não é o frio. Então não é sujeira, não é poeira, não é um produto que eu usei, que eu não usei produto nenhum. E eu fui descobrir que isso que acontecia na minha mão, que acontece na minha mão,
é completamente ligado à área emocional. Todas as vezes que eu fico preocupado, que eu fico aborrecido, que eu fico tenso, a minha mão, ela estoura todinha, dá um monte de bolinhas d'água por baixo da pele, depois aquelas bolinhas estouram, e a mão fica toda ressecada a ponto de sangrar, de começar a sangrar. E eu estou vivendo um momento assim na minha vida, que eu tenho estado preocupado com algumas coisas, que eu tenho estado tenso com algumas coisas. Não estou aqui para assumir uma posição perante a vocês como super-herói, como super-homem. O próprio Jesus, ele teve o seu momento de aflição. Quem conhece essa passagem sabe que no Getsemane, antes de ser crucificado, Jesus estava em um lugar que ele sofreu, que ele foi tratado por Deus, sem saber se ele cumpria a sua vontade de homem ou se ele cumpria a vontade de Deus, Deus Pai. E foi onde ele fez uma oração para Deus Pai e falou: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, me livra dessa situação, dessa circunstância. Eu não quero, isso não é legal, isso não é prazeroso, eu sei que eu vou sofrer, isso vai doer, isso não é prazeroso. Então, se for possível, se tiver outra forma, me livra dessa situação. Mas, todavia, antes da minha vontade, antes do meu querer, seja feita, seja estabelecida a sua vontade sobre a minha vida. E a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue naquele momento. Eu já vi um documentário a qual a ciência explica que é verdade que isso é possível. Eu nunca ouvi mais na história nenhum ser humano suar gotas de sangue. E Jesus, tamanha aflição que ele estava naquele momento, ele suou gotas de sangue, querido. Então Jesus, ele esteve aqui na terra. Jesus é Deus, ele foi Deus, mas ele esteve aqui em um corpo de homem, dentro de um corpo de carne e osso, como eu e você, para mostrar para nós que ele conseguiu vencer, que ele conseguiu superar, mesmo dentro desse corpo, sujeito às mesmas emoções, sujeito às mesmas limitações que eu e você. Mas ele provou que ele venceu. E eu e você também, através disso, através dessa herança que ele deixou para nós podemos vencer. Nós podemos cuidar das nossas emoções, nós podemos treinar as nossas emoções, treinar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos alcançar o alvo que o Senhor tem programado e projetado para as nossas vidas. Gênesis capítulo 22, querido, lá a partir do versículo 1, a gente vai entender aqui, a gente vai ler um pedacinho sobre a história de Abraão, que um dia foi provado por Deus, e Deus pediu o seu filho Isaac, que era uma promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Ele levou muitos anos para conseguir essa promessa, e quando ele tinha 100 anos de idade, 99 anos, a sua esposa engravidou. Com 100 anos foi quando esse menino nasceu, e um belo dia, como está escrito aqui nessa passagem, Deus simplesmente pede de volta para Abraão esse filho dele, fala: me devolve, me entrega de volta, leva o seu filho lá em um monte, chamado Monte Moriá, e lá você vai sacrificar esse menino como adoração a mim. E Abraão, sem pensar, Abraão, sem relutar, sem hesitar, apanhou o seu filho, fez tudo como Deus programou, como Deus mandou, e foi para aquele lugar. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Deus põe Abraão à prova. Deus chamou Abraão pelo nome e ele respondeu: eu estou aqui, Senhor. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, e queime o seu filho, sacrifique ele. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para aquele lugar como Deus havia ordenado. Isaque e 2 empregados de Abraão foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos seus empregados: fiquem aqui com os jumentos, e eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Presta atenção nessa frase, querido. Daqui a pouco nós voltaremos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, e pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho?
E Isaac perguntou: nós temos aqui a lenha, tem o fogo, mas está faltando uma coisa. Onde está o cordeiro? Onde está o carneirinho para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai prover um carneiro, um cordeiro para o sacrifício, meu filho. E eles continuaram a caminhar juntos. Vamos parar por aqui. Queridos, um dia Deus provou Abraão, chamou ele e falou: Abraão, não tem aquele seu filhinho? Aquele seu filhinho que você tanto ama, que é especial para você, que você tem tanto chamego, tanta coisa, tanto aconchego com ele, que você demorou tanto tempo para receber, está lembrado? Que é uma promessa que eu te fiz e que eu cumpri, você está lembrado? Então, leva esse menino lá em um monte e sacrifica ele, mata ele lá, como forma de adoração, para você me adorar, para você provar que você me ama. E Abraão ele teria o direito de falar, né? Tá bom, Deus, vou orar. Talvez outros, mais pentecostais, mais espirituais, né? Já repreenderia na hora. Está repreendido em nome de Jesus, né? Eu repreendo essa voz porque isso é coisa do inimigo. Isso não é Deus que está falando comigo. Porque geralmente Deus só fala coisas boas para a gente, né? Deus só fala aquilo que a gente está planejando, que é aquilo que a gente está sonhando, né? Quando fala em abrir uma porta de emprego, quando fala em um aumento, quando fala em um carro novo, quando fala em uma casa nova, numa casa maior, glória a Deus, né? Obrigado, Senhor. Mas quando fala alguma coisa que foge um pouquinho do que a gente estava planejando e sonhando para as nossas vidas, isso é voz do inimigo sobre as nossas vidas, né? É voz do nosso adversário tentando parar, tentando atordoar as nossas mentes. Mas Abraão sabia distinguir a voz de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus e ele sabia que era Deus, o próprio Deus que estava falando com ele. E muitas das vezes eu e você até temos também essa intimidade, até sabemos distinguir essa voz, mas não queremos acreditar, não queremos aceitar. Ou muitas das vezes não. Muitas das vezes parece que a gente não sabe quem está falando com a gente. A gente não sabe de onde que vem essa voz. E nós não ouvimos, nós não obedecemos. Nós vimos aqui nessa passagem que Abraão, ele não pensou duas vezes, ele tomou essa decisão, ele tomou essa posição, levou o seu filho, levou 2 servos com ele, 2 funcionários junto dele. E chegou um momento que ele mandou os funcionários ficarem lá, e ele falou essa frase para os funcionários dele: fiquem aqui, que eu e o menino, eu e meu filho, vamos lá adorar o Senhor, e daqui a pouco, nós voltaremos. Isso chama muita atenção nessa frase, porque Abraão não esperou a provisão de Deus só quando Isaac perguntou, só quando ele estava lá para sacrificar o menino, não. Abraão, quando saiu de casa, ele já esperava a provisão de Deus. Ele já sabia o Deus que ele servia. Ele já sabia que aquele Deus que ele servia, que ele conhecia, não ia deixar ele na mão. Por mais que ele não estivesse planejando isso em nenhum momento da sua vida, precisar crucificar, precisar sacrificar o seu único filho. Mas ele sabia que ele precisava obedecer a Deus. A vontade de Deus estava acima de todas as coisas sobre a vida dele. Assim como Jesus, ele não foi rindo, correndo, dançando alegremente para a cruz. Ele foi sentindo dor por mim e por você, querido. Ele não foi anestesiado, não. A ciência já provou isso. Que Jesus, quando enfrentou a cruz, que enfrentou todo o sofrimento, ele enfrentou tudo isso sentindo dor por mim e por você. E não foi só dor física, não, querido. Jesus, ele foi humilhado, ele foi insultado por mim e por você. Mas ele escolheu cumprir a vontade de Deus sobre a vida dele. Ele escolheu cumprir a vontade do Deus Pai sobre a vida dele. Porque ele não pensava só nele. Ele não era egoísta, ele pensava em mim, pensava em você, querido. Ele já pensava que através disso a sua família seria restaurada. O seu casamento seria restaurado. Que através disso, querido, ele daria vida eterna para você. Que através disso ele livraria muitas pessoas das drogas. Que através disso ele faria milagres e prodígios. Que através disso, querido, ele continuaria curando os enfermos.
Ele não foi egoísta, ele quis cumprir a vontade de Deus, porque ele sabia que a vontade de Deus era melhor para ele. Ele entendia essa frase: Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E Abraão também entendia essa frase, ele falou: até hoje eu estou vivendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para a minha vida. Não vai ser de hoje em diante que eu vou cismar de fazer o que eu acho melhor. Deus mandou fazer assim, ok, eu vou obedecer. Apanhou o menino e levou. E naquele momento ele falou: fica aí que daqui a pouco nós dois iremos voltar. E quando eles começaram a subir aquele monte, aquele morro, tem até um tom engraçado nessa passagem. Eu imagino a cara que o menino não fez. Falou: pai, espera aí um instantinho, tem alguma coisa errada aqui. Nós vamos lá fazer um sacrifício, não é? Tá certo? Vamos adorar através de um sacrifício, né, pai? Isso. Então, a lenha está aqui, eu estou carregando, está no meu ombro, está pesado demais. O fogo o Senhor está levando aí também. Mas está faltando uma coisa só, pai. É o cordeiro. Está faltando um animal para a gente sacrificar. Cadê o animal? E eu acho que naquele momento, aquele menino já devia estar pensando: isso vai sobrar para mim. Deu ruim, né, Jajá? Deu ruim. O negócio está ficando estreito para o meu lado. Eu acho que sou eu. E eu estou carregando a minha própria lenha, né? Onde vai me queimar, né? Estou carregando a minha própria cruz. E o pai respondeu: meu querido, fica tranquilo. Deus proverá. Sabe por que ele respondeu que Deus proverá? Porque Abraão servia o Deus da provisão. Ele cria no Deus da provisão. Que há muitos momentos, ao longo da vida dele, da caminhada dele, Deus jamais desamparou, abandonou ele. Em todos os momentos, Deus proveu, providenciou tudo o que Abraão precisava, querido. E ele sabia que não seria naquele momento que Deus iria desamparar ele. Ele falou: eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei como que ele vai agir. Mas eu tenho certeza que Deus vai entrar com provisão. Eu acredito que no coração de Abraão, querido, ele não estava planejando, no momento antes dele acertar o machado no menino e matar o seu filho, que Deus ia aparecer com um cordeiro para ele, como foi o que aconteceu. Mas ele tinha certeza no coração dele: eu não sei qual vai ser o momento, mas em algum momento Deus vai agir. E ele sabia que o Deus da provisão era tão fiel que ele servia, que mesmo que aquele machado acertasse aquele menino, ou o menino não iria morrer, ou se morresse iria ressuscitar, porque ele sabia que ele servia ao Deus da provisão. Por mais que fugisse do controle dele, do controle do Deus da provisão, ele sabia que não iria fugir. E nós nos preocupamos, querido, com o futuro. Nós nos aborrecemos tanto com o passado, sofremos tanto com o passado, porque muitas das vezes nós esquecemos do Deus da provisão sobre as nossas vidas. Às vezes nós esquecemos que às vezes pode fugir do nosso controle, mas jamais fugirá do controle do Deus da provisão, que é o Deus que nós servimos, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou, Ele continua sendo o Deus da provisão sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido. E existe uma pesquisa que diz que isso que está acontecendo aqui na minha mão é realmente preocupação. 90% das coisas que a gente ocupa a nossa mente antes da hora são desnecessárias, não vão acontecer. A gente se preocupou à toa, a gente ocupou a nossa mente à toa, a gente sofreu à toa. Coisas que já vão dar solução, coisas que não vão acontecer, coisas que vão se resolver automaticamente. Isso é a ciência que está falando. Agora imagine o servo do Deus da provisão. Se a ciência diz que 90% das coisas que a gente se preocupa é desnecessário, imagina eu e você que somos servos do Deus da provisão, que no momento certo Ele pode e vai entrar com providência sobre as nossas vidas, querido. Abraão sabia no Deus que ele servia.
Abraão sabia que em algum momento Deus iria agir ao seu favor. Mesmo que não fosse da forma que ele planejasse. Mesmo que não fosse no momento que ele queria. Mas ele saberia que o final dessa história, Deus haveria de ser fiel com ele. E como foi. Eu queria que você falasse uma frase para a pessoa que está do seu lado. Até hoje nós aprendemos a responder uma pergunta, né? Se Deus é bom, aí a gente responde o quê? Isso mesmo. Agora nós vamos a um estágio mais à frente, a um nível mais à frente. E você vai primeiro aprender, depois você vai falar com a pessoa que está do seu lado. A primeira coisa é que Deus é bom, isso é verdade. Ele é sempre bom, isso não muda. Deus é bom, sempre tem razão e sabe o que faz. Essa é a forma da gente completar agora essa frase. Deus é bom, Ele sempre tem razão e sabe o que faz. Deus é bom, sempre bom. E além disso, Ele sempre tem razão e sabe o que faz. Agora fala essa frase com a pessoa que está do seu lado. Deus é bom, sempre tem razão e sabe o que faz. Abra sua Bíblia, querido, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, por favor. Livro de 2 Samuel, capítulo 12. Às vezes a gente esquece de refletir um pouquinho sobre essa frase que eu terminei de falar também. Deus é bom, sempre tem razão e sabe o que faz. Eu não sou tão bom assim. Muitas das vezes eu vacilo. Muitas das vezes eu erro. Quero ter sempre razão, mas não tenho. E muitas das vezes não sei o que eu estou fazendo. Já Deus, Ele é diferente de nós, queridos. Deus, Ele é bom, isso não muda. Ele sempre tem razão. Não adianta questionar com Deus, não adianta resmungar, murmurar, não adianta dar chute no vento. Ele sempre tem razão. Não adianta tentar convencer outras pessoas. Sabe o que Deus aprontou comigo? Não adianta. Contaminar outras pessoas para tentar fazer ela acreditar que Deus vacilou, esqueceu de você. E Ele sabe o que faz. Muitas das vezes nós estamos nervosos. Muitas das vezes nós estamos irritados. Muitas das vezes nós estamos com raiva, com ódio. Perdemos a cabeça e não sabemos o que estamos fazendo. Quando Jesus estava sendo crucificado, e as pessoas insultando Ele, as pessoas maldizendo Jesus, Jesus orou e falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não sabem o que estão falando. Eles não estão em sã consciência. E muitas das vezes eu e você agimos dessa forma também, agimos desse jeito também. Livro de 2 Samuel, queridos, capítulo 12. Eu queria que você olhasse a partir do versículo 13. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Então Natã, o profeta, respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã, o profeta, foi embora para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que aquela criança sarasse, e não quis comer mais nada daí em diante.
entrou no seu quarto, passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu mais nada. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. E eles disseram: enquanto a criança estava viva ainda, Davi não respondia quando falávamos com ele. Mas quando íamos dizer, como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendendo que a criança havia morrido, então ele perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou a sua roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou do palácio, pediu a comida e comeu, e ele logo foi servido. E aí os seus oficiais estranharam e disseram assim, nós não entendemos isso. Quando o menino estava vivo, o Senhor chamou ele, o Senhor chorou e não quis comer. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou, tomou banho e comeu. Sim, respondeu Davi, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena, misericórdia de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que ele está morto, para que eu vou jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar aonde ele está, porém ele nunca voltará para mim, aonde eu estou. E nós vamos fechar aqui, Então Davi consolou a sua esposa, teve relações com ela, e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E Deus amou muito esse menino. Até aqui, queridos. Essa é a segunda parte que Deus quer ministrar no nosso coração. A primeira coisa que nós precisamos acreditar e confiar no Deus da provisão. Essa mesma fé, essa mesma certeza que Jesus teve e que Abraão também teve, sabendo que o Deus da provisão sabia o que estava fazendo. Deus é bom, sempre tem razão e sabe o que faz. Eles sabiam disso. Nós precisamos conhecer também esse Deus da provisão e saber que no momento certo Deus entrará com providência na nossa vida. No momento certo Deus agirá respondendo, solucionando cada problema, cada circunstância na nossa vida. Mas nós também precisamos aprender, querido, que muitas das vezes não vai ser da forma que nós queremos, nem no momento que nós queremos. Nós precisamos entender e acreditar que Deus, Ele é bom, Ele sempre tem razão e Ele sabe o que faz. Por isso, através do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, Deus sabe o que é melhor para a minha vida e Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Nós precisamos entender, querido, que a vontade de Deus, ela é soberana. Você sabe o sentido da palavra soberana? Soberana quer dizer o mais alto nível, o mais alto escalão, acima de todas as coisas, acima de todos os nomes, de todas as situações, de todas as circunstâncias, de todas as pessoas, de todos os poderes, acima dos principados, acima das autoridades, inclusive acima de mim e acima de você. Deus, Ele é soberano e a sua vontade também ela é soberana. Por isso que não dá para contestar Deus, não dá para contestar os planos de Deus, os sonhos de Deus, não dá para contestar a forma com que Deus age e escreve. O mundo tem uma frase ridícula, que muitas das vezes eu já fiz uso dela, na minha ignorância. Que Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira. Deus não escreve por linhas tortas, querido. Deus, Ele é bom, Ele sempre tem razão e sabe o que faz. Então Ele escreve certo por linha certa. Eu e você que não estamos entendendo. Pode ser que Ele não esteja escrevendo na minha linha e na sua linha.
Mas está saindo do jeito que ele programou, está saindo do jeito que ele planejou, está saindo do jeito que ele autorizou. A vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. Mesmo perante a essa circunstância, Davi perdeu o seu filho por causa de um pecado que ele cometeu. Ele reconheceu que pecou contra o Senhor, o pecado do adultério. E Deus falou através de um profeta para Davi, através de Natã: você não vai morrer não, você merecia morrer. O castigo para isso é a morte, naquele tempo, a qual Jesus ainda não tinha entregue a sua vida, o seu corpo e o seu sangue. Então o castigo para esse pecado seria a morte, como Davi mesmo acima desse texto que nós lemos disse. Mas Deus falou: você não vai morrer não, querido. Mas agora, o seu filho irá morrer. Ele vai pagar por esse pecado que você cometeu. E a partir disso, o menino ficou doente, ele adoeceu. E Davi começou a orar e a jejuar, a clamar a Deus para que essa situação se mudasse, essa circunstância mudasse. Mas não adiantou, não resolveu. Uma semana depois que isso aconteceu, que Deus deu essa mensagem para Davi, o menino morreu. E nós lemos aqui na passagem que ele ficou prostrado, ele não tomou banho, ele ficou de luto. E quando ele recebeu a notícia que o menino havia morrido, os funcionários e servos estavam até com medo, né? Um empurrando para o outro. Vai lá, conta você. Fala você. Eu não, rapaz, conta você. Você é louco, eu vou contar. Enquanto o menino estava doente ainda, estava vivo. Ele já estava desesperado. Se eu chegar lá para falar que o menino morreu, é capaz dele sacar a espada dele e cortar minha cabeça fora. E ele ouviu aquele cochicho todo e falou: o que aconteceu? O menino morreu? Porque ele já estava esperando por isso. Foi esse mesmo Deus que não muda, que deu essa mensagem para ele. Ele conhecia, Davi conhecia a voz de Deus. Davi sabia quando uma mensagem estava vindo de Deus ou não. E Davi sabia que ele tinha errado, que ele tinha vacilado. E ele sabia que tinha preço, que tinha consequência, fruto para isso. Então naquele momento, Davi falou: foi isso que aconteceu? O menino morreu? Morreu. Ele se levantou, tomou banho, penteou seu cabelo e mudou a posição com que ele estava. Ele não ficou mais prostrado, ele não ficou ali sofrendo, se martirizando com aquilo. Isso é muito forte, isso é muito duro. Porque só quem sabe a dor da perda, principalmente de um filho, pode ter noção do que ele sentiu. E ainda mais em saber que ele era o culpado, que existia culpa sobre a vida dele. Mas naquele momento ele entendeu que a vontade de Deus era soberana na vida dele. Naquele momento ele entendeu que ele não podia se entregar para aquela situação, para aquela circunstância, porque o que ele como homem podia fazer, ele já tinha feito para mudar a situação. E ele não ia mudar a palavra de Deus, ele não ia mudar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é imutável, ela é soberana sobre as nossas vidas. Ele orou por 7 dias, querido, por uma semana. Mas nem por isso, Deus não fez a vontade de Davi, não cumpriu a vontade dele. Deus cumpriu a sua vontade, estabeleceu a sua vontade. A sua palavra foi cumprida. E muitas das vezes, querido, nós fazemos uso também da oração, do jejum, de várias ferramentas que nós conhecemos, muitas das vezes, para tentar mudar o coração de Deus, para tentar mudar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos da fé, nós precisamos ter fé nas nossas vidas, sim. É através da fé que nós podemos alcançar muitas coisas, mas a fé, querido, ela não vai mudar uma coisa que é a vontade de Deus, que é soberana, e que é imutável, que não muda. Deus muitas das vezes não vai agir, meu irmão e minha irmã, da forma com que eu e você queremos. Aqui nós temos um exemplo de um pecado. Ele pecou
E através desse pecado, ele não pôde mudar a vontade de Deus. Mas isso nós podemos aplicar para várias outras áreas da nossa vida também. Muitas das vezes nós temos sonhos e planos para as nossas vidas, que às vezes não casam com os sonhos e com os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E parece que essas coisas vão fugir do nosso controle. Parece não, né? Essas coisas fogem do nosso controle. E parece que isso é automático, que também está fugindo do controle de Deus. Mas não está fugindo do controle de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe como que ele está agindo na sua vida. Deus nunca vai deixar de agir como ele não deixou de agir com Jesus, como ele não deixou de agir com Abraão, como nós lemos aqui. Mas nem sempre ele vai agir na hora e do jeito que nós queremos. Eu ouvi um testemunho algumas semanas atrás de um grande amigo nosso, não é aqui da comunidade, mas é amigo de muitas pessoas aqui na comunidade. Um dia ele recebeu uma promessa, ele e a esposa dele recebeu uma promessa que eles teriam um filho homem. E passou algum tempo, e a esposa dele engravidou, e engravidou de um menino. Ele já tem 2 meninas. E a gravidez foi um pouco de atenção, passou por algumas dificuldades, e a criança nasceu prematura, ficou internada na UTI 14 dias, e todo mundo orando, né? Porque esse menino, ele é filho da promessa, porque quando Deus falou para eles que eles teriam esse menino, Deus deu até o nome da criança. E eles falaram, esse menino é filho da promessa. Não vai acontecer nada com ele não. Vai passar por isso tudo, ele vai sobreviver, vai ficar bem. Essa era a certeza, a fé que todo mundo tinha. Mas com 14 dias de vida, o menino veio a falecer há 3 semanas atrás. E aquilo foi um choque muito grande, muito forte, tanto para eles, quanto para as pessoas que estavam ao redor deles, sem entender o que Deus estava fazendo. E logo quando eu recebi essa notícia, veio na minha cabeça assim, beleza. Faleceu, mas vai ressuscitar. Naquele momento eu fui chocado com essa realidade. Eu falei, não, esse menino vai ressuscitar. Antes de enterrar, nós vamos ver esse milagre acontecendo, porque ele é filho da promessa, isso não vai acontecer. E daqui a pouco, no outro dia, eu fui lá participar do velório, um momento muito forte, muito triste. E eu ouvi o pai dando um testemunho. E eu saí dali sem ter aonde enfiar a minha cara. Porque no momento que eu recebi a notícia, eu tive esse pensamento. E o pai falou, eu quero dizer para vocês que Deus não mudou, que Deus ele é fiel, que ele prometeu de dar essa criança para a gente, e deu essa criança para a gente, está aqui, todos podem ver. E o nome dele é o mesmo nome que ele falou comigo, que ele falou para a gente, está aqui a criança. Que Deus é fiel sobre as nossas vidas. Mas em nenhum momento ele falou quanto tempo essa criança ficaria com a gente. Aprove ao Senhor ficar somente 14 dias. E aprove ele levar essa criança embora. Quando ele falou aquilo, eu não tinha onde enfiar a minha cara. E eu falei exatamente isso, eu comecei a refletir exatamente isso. Muitas das vezes nós queremos que Deus faça as coisas só do nosso jeito, só da forma que nós queremos. Para uma pessoa de fora falar o que ele falou é mole, é fácil. Mas um pai sentindo a dor da perda de um filho sonhado, de uma promessa, querido. Dar um testemunho desse, falar uma frase dessa, não é fácil não. Mas ele entendeu que Deus sabe o que é melhor para a vida deles. Deus sabe o que é melhor para a vida daquela criança. Os próprios médicos disseram que se ele sobrevivesse, ele ficaria com muitas sequelas, em função do que ele passou. Então Deus sabe o que é melhor para aquela criança, Deus sabe o que é melhor para aquela família, Deus sabe o que é melhor para todo mundo. A minha mente humana e a sua, que é limitada, às vezes não entende. Fica chateada com Deus, fica revoltada, fica irado. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso acontecer? Onde está a fidelidade de Deus nisso? Mas nem sempre, meu irmão e minha irmã, as coisas vão ser do jeito que eu e você programamos.
Sabe por quê, queridos? Porque nós somos limitados. Deus Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e pode com todas as coisas. Eu e você não. Nem sempre as coisas vão sair do jeitinho que a gente está pensando, que a gente está programando. Mas isso não quer dizer que Deus desamparou a mim e a você. Isso não quer dizer que Ele não é mais o Deus da provisão. Isso não quer dizer que Ele passou e que Ele mudou. Isso não quer dizer que Ele não é mais fiel sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Deus da provisão. Ele continua sendo o Deus fiel. Mas Ele vai agir do jeito que Ele está sonhando, do jeito que Ele está planejando, do jeito que Ele está programando. E se nós tivermos envolvimento, sensibilidade, contato com Deus, assim como Abraão tinha, nós vamos entender o que Deus está fazendo. E quanto mais longe nós estivermos, quanto mais distante, quanto mais frio nós estivermos, aí que nós vamos ficar loucos, malucos, com o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós não iremos entender. A Bíblia diz que em todas as coisas nós devemos dar o quê? Pesar. Em todas as coisas nós devemos dar o quê? Em todas as coisas dai graça. Muitas das vezes a gente ouve um testemunho, né? Uma pessoa contando uma história triste, um acontecimento, né, sobre as nossas vidas, sobre a vida dela. Aí nós, né, com muita fé, respondemos, né, irmão, é triste, né? Mas a Bíblia diz, né, em tudo dai graça. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Mas quando acontece na minha vida, eu não fico lá dando graça. Eu não fico lá me alegrando, festejando. Obrigado, Senhor, porque saiu do jeito que eu não estava programando. Obrigado porque eu me ferrei, eu quebrei a cara. Obrigado porque deu tudo errado. Louvado seja o seu nome por isso. Embora esse seja o certo. Da graça. Sabe por quê, querido? Não é debochando, não. Só a graça na vida dele, né? Isso é uma forma de debochar. Em tudo dai graça. É porque nós reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nós sabemos que Ele é o Deus da provisão, que Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. E que o plano dele é incontestável nas nossas vidas. Que no final vai dar tudo certo, no final vai se resolver. Meu irmão e minha irmã, é necessário que nós venhamos nos render à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Se renda à vontade de Deus, os sonhos e os planos de Deus sobre a sua vida. Muitas das vezes nós sofremos muito, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. As crianças, elas são ensinadas assim, querido. Isso já está no gene da criança. Ela já nasce com isso, intrínseco ao caráter dela. Quando a criança recém-nascida quer mamar, ela faz o quê? Faz o quê? Cadê as mães? Eu não vou responder, eu sei na prática o que é isso, mas eu não vou responder. Responderam aí que a criança chora. Quando ela está com frio, ela faz o quê? Chora. Quando quer chupeta, faz o quê? Chora. Quando quer tomar banho, faz o quê? Chora. Aí, né, quando o Radassa nasceu, minha filha, chorou, quer mamar. Aí ficava olhando aquilo, legal. Aí o outro choro, quer tomar banho, ela está com calor. Mas é tudo o mesmo choro. Como é que sabe se ela quer mamar, se ela quer tomar banho, se ela quer dormir? É tudo o mesmo choro. Mas a mãe sabe, né? A avó ensina a mãe também. E a mãe sabe o choro do filho, o que é. As mães aqui sabem o que eu estou falando. A criança, ela é ensinada. E quando ela vai crescendo, ela já tem essa ferramenta. Ela pediu um negócio. Não deu, ela chora. Ela planejou de um jeito. Não saiu do jeito que ela planejou, ela faz o quê? Chora. Né? Nós vamos no shopping. Vamos no shopping, vamos embora pro shopping. Já põe as coisas, toda desarrumada, descabelada, suja, né? Não, querido. Tem que tomar banho primeiro. Pentear o cabelo. Mas por que você está chorando? Porque eu quero ir no shopping. Mas a gente vai no shopping. Mas eu quero ir agora. Mas não pode ser agora. Tem que tomar banho primeiro, pentear o cabelo. Tem que explicar. Você está rindo. Mas muitas das vezes eu e você somos como essas crianças, querido.
que queremos tudo do nosso jeito, queremos tudo da forma que a gente quer, que a gente sonhou, planejou, e se não sair desse jeito, a gente fica chorando, a gente se preocupa, traz consequências sobre as áreas da nossa vida, estoura a nossa mão toda, agride a nossa saúde, porque a gente fica se preocupando até de forma desnecessária. Em tudo, dai graças. Se renda à vontade de Deus sobre a sua vida, querido. Aprenda a discernir a voz de Deus sobre a sua vida. E aprenda a discernir quando é vontade dEle ou não para você. Às vezes nós temos que tomar decisões, a nossa vida ela é feita de decisões, dia após dia, momento após momento. E em cada decisão que eu e você tomamos, nós precisamos consultar o Senhor, precisamos saber o que Ele quer para as nossas vidas. Certo dia eu fui aconselhar um casal, e eles estavam lá brigando, não, porque eu quero isso, assim, assim, eu acho que tem que ser assim, e ela, não, eu acho que tem que ser assim, 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 e não conseguiam entrar em um acordo, e eu perguntei, e o que Deus quer? Vocês já perguntaram a Deus? O que Ele acha sobre essa situação? Qual é a opinião dele? Aí os dois olharam, não. Vamos fazer isso? Vamos orar, buscar? Não era vontade nem de um nem de outro. Deus queria algo completamente diferente do que eles estavam querendo, por isso que estavam brigando, por isso que estavam naquele desespero. A nossa vida é feita de decisões, e uma decisão errada, querido, traz consequências sobre as nossas vidas, e consequências também sobre pessoas que estão ao nosso redor. A cada momento nós precisamos consultar a Deus o que Ele quer para as nossas vidas, o que Ele tem para as nossas vidas, porque nem sempre é da forma e do jeito que nós queremos. E depois é muito fácil colocar isso na conta de Deus, e imputar essa responsabilidade a Ele. Deu errado, agora se vira, você não é o Deus do impossível? Se vira aí, faz o impossível, porque esse negócio é impossível de resolver. Não é assim? A gente toma decisões, faz determinadas coisas na nossa vida, daqui a pouco entra num beco sem saída, entra num labirinto que não acha saída. Deus, do impossível, preciso da sua ajuda. E por que não pediu a ajuda de Deus antes de tomar a decisão? Antes de entrar no labirinto? Antes de se encontrar no beco sem saída? Nós precisamos entender, querido, que a vontade de Deus, ela está acima de todas as coisas sobre as nossas vidas. Eu queria que você entendesse mais uma coisa, para a gente fechar. Mesmo perante a uma grande perda que Davi sofreu, ele se levantou. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Davi se levantou. As circunstâncias da nossa vida, as coisas que acontecem com a gente dia a dia, as coisas que dão errado, inclusive, as coisas que nos preocupam do futuro, isso quer nos abater. Isso quer tirar as nossas forças, fazer com que a gente desista, fazer com que a gente não prossiga, fazer com que a gente venha se prostrar, desanimar, perder as forças, perder a alegria. E são coisas pequenas, são bobeiras. Alguém já tropeçou numa montanha, no Pico do Frade? Quem já tropeçou e caiu? Tropeçou no Pico do Frade e caiu, levanta a mão. Ninguém, né? Os tropeços são em quê? Em pedrinhas, não é? Em coisas pequenas comparadas a isso, né? E essas circunstâncias na nossa vida também são assim, dessa forma. São coisas pequenas, são coisas que a gente ouve, são coisas que a gente vê no dia a dia, e tentam nos abater, tentam nos deixar prostrados. Mas mesmo perante uma situação, uma perda tão grande quanto essa, Davi, ele se levantou, meu irmão e minha irmã. As circunstâncias do dia a dia quer abater você, quer fazer você desanimar, quer fazer você perder as suas forças. Quem nunca pensou em desistir aqui, querido, pode levantar sua mão, ficar de pé e vir aqui dar o seu testemunho. Agora, se eu for abrir espaço para as pessoas que já pensaram em desistir, em todas as áreas da sua vida, eu sou o primeiro a testemunhar. Eu quero prioridade para dar esse testemunho. Quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em chutar o balde, jogar tudo para o alto, jogar a toalha, pendurar a chuteira, meu irmão e minha irmã. E cada vez que eu e você ficarmos olhando para as circunstâncias, ficarmos olhando para as situações, para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, é nisso que a gente vai pensar.
em desistir. Nós seremos abatidos por essas coisas. E Davi, ele tomou uma decisão. Ele reconheceu o pecado, ele reconheceu o erro, e ele reconheceu que não tinha como mudar. Mas ele sabia que tinha todo um reino que Deus tinha confiado a ele, e a partir de agora ele precisava corrigir a burrada que ele havia feito. E ele não ficou a vida toda ali chorando, deitado, se lamentando. Ele se levantou, tomou um banho. Graças a Deus, porque alguns fazem isso diariamente, né? Não só quando querem se levantar, né? Quando querem se animar. Penteou o seu cabelo. E eu de 5 minutos preciso pentear. Não é fácil não. Mudou a sua roupa, a sua veste. E foi para onde? Adorar a Deus. Adorar o Senhor. Em tudo dai graças. Tá fácil? Tá tudo dando certo? Tá saindo do jeito que nós planejamos? Nós conseguimos dar graça, nós conseguimos nos alegrar. Tá dando errado, não tá saindo do jeito que a gente está planejando? A gente não adora, a gente reclama, a gente se preocupa, a gente chora, a gente briga. Mas nós precisamos aprender a adorar o Senhor mediante essas situações, sim. Adorar o Senhor em meio a essas circunstâncias, sim. Porque quando nós adoramos, nós dizemos que Ele é o Deus da provisão sobre as nossas vidas. E que por mais que tenha saído do meu e do seu controle, não saiu do controle do Senhor. Davi, ele mudou a sua aparência, querido. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas por que, Davi? Você está levantando, tomou banho. Quando o menino estava doente, você estava aí deitado. Por que você está levantando? Porque não dá para mudar mais. Agora é bola para frente, eu errei. Agora eu vou corrigir a burrada que eu fiz e vou continuar no reino que o Senhor me deu, que Deus me deu, que eu tenho para governar. Davi adorou o Senhor em meio à tribulação. A minha Bíblia diz isso, eu acho que a sua também diz. O livro de Salmos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós confiarmos no nosso plano, nas nossas forças, no nosso braço, no nosso suor, no que nós planejamos, nós iremos nos abalar, nós iremos nos frustrar. Mas os que confiam no Senhor, esses são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você colocar a sua confiança e a sua esperança no Senhor, ao invés de você, querido, você não vai se abalar, você não vai se constranger, você não vai se preocupar, você não vai sofrer com o passado, não vai sofrer antecipadamente com o futuro. Mas você vai permanecer firme, inabalável, pronto para alcançar aquilo que Deus tem planejado, tem sonhado para a sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu tenho certeza que o que Deus tem planejado para a sua vida é infinitamente maior, infinitamente melhor do que eu e você planejamos sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso quer dizer que os seus sonhos são limitados, os seus planos são limitados, mas os sonhos que Deus tem ao seu respeito são grandes, são infinitos e são muito maiores que os nossos. Escolha, meu irmão e minha irmã, a continuar vivendo os sonhos que Deus tem para a sua vida, aqueles sonhos que estão dentro de você. Se você já ouviu a testificação, a confirmação de Deus, que é um sonho, é a vontade de Deus para a sua vida, siga isso, não solte não. Mas se tem coisas na sua vida que você ainda não teve essa confirmação, meu irmão e minha irmã, faça isso antes que seja tarde. Escolha, se for necessário, abrir mão dessas coisas e seguir a vontade de Deus para a sua vida. Porque muitas das vezes você pode estar preso a uma pequena coisa e perdendo uma coisa muito maior, que é o que Deus tem planejado para a sua vida. Existe um tipo de mico, um macaquinho, que ele é caçado de uma forma muito simples. Você pega uma garrafa PET, coloca coquinho ali dentro,
Garrafa de Coca-Cola. Vamos fazer merchandise. De refrigereco não dá certo, não. Só de Coca-Cola. Porque é branca, né? Transparente. A outra ele não vai ver o que tem dentro. Brincadeira, estou inventando. Você pega a garrafa PET de Coca, coloca a coquinha ali dentro, e o miquinho ele vem, enfia a mão ali e põe o coquinho. Esperto ele, né? Aí ele tá com o coquinho na mão, a mão dele não passa mais na boca da garrafa. Fica preso. Aí você deixa a garrafa amarrada na árvore. Não estou dando aula de caça aqui não, é proibido caçar, tá? Em alguns lugares no país. Aí o miquinho não consegue tirar a mão ali de dentro. Aí o caçador vem, assoviando. E o bicho desesperado com a mão ali dentro, tentando arrancar. Não consegue arrancar. O caçador apanha ele, mata, faz churrasco, faz ensopado, o que ele quer. Vende para os outros, sei lá o que ele faz. Ele perde a sua vida por causa de um coquinho que ele não quis abrir mão. De um coquinho que está lá dentro da garrafa. Eu tenho certeza que se ele soubesse antes que aquilo ali custaria a sua vida, ele abriria a mão daquele coquinho. Ele iria largar aquilo ali dentro da garrafa. Iria salvar a sua vida. Muitas das vezes eu e você, quando queremos cumprir só o que nós temos para as nossas vidas, só os nossos sonhos, os nossos planos, muitas das vezes, querido, nós fazemos como esse macaquinho. Perdemos coisas maiores que o Senhor tem programado para as nossas vidas. Porque nós não queremos abrir mão daquela coisa ali que nós temos. Como uma criança pirracenta. Nós não queremos ceder para a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Queria chamar os ministros, por favor. Sabe o que veio após isso, queridos? Na história de Salomão, contamos aqui a parte triste. O menino morreu, o filho de Salomão morreu, o filho de Davi morreu, por causa de um pecado de Davi. Mas tem um desfecho nessa história que nós lemos. Davi, após isso, se levantou, adorou ao Senhor, resolveu não se entregar à depressão, que é o mal desse século, por exemplo, mas resolveu seguir em frente, seguir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aquela consequência ali já havia sido, porque Davi havia fugido da vontade, do plano de Deus para a vida dele. E ele falou, cansei. Eu quero fazer agora o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer para a minha vida. Davi foi lá, consolou a sua esposa. Após isso, não de forma instantânea, imediata, como nós lemos, mas após isso, a esposa de Davi engravidou. E como nós lemos, ela engravidou não foi de uma criança qualquer. Ela engravidou de Salomão. Um grande homem de Deus. Um homem que marcou a sua história, um homem que marcou a sua geração. Um homem de grande sabedoria, um homem de grandes riquezas, que deu continuidade à bênção de Deus que era sobre a vida de Davi. Ele foi herdeiro e deu continuidade a bênção de Deus que era sobre a vida do seu pai, sobre a vida do seu avô e sobre a vida dos seus antecedentes. Isso quer dizer, queridos, que por mais que tenha acontecido essa coisa toda, essa história triste, uma criança morreu, sofreu a dor da perda por causa do pecado dele, fugiu totalmente do controle do que ele estava planejando. Mas mesmo assim, não fugiu do controle de Deus. Mesmo assim, para encerrar, queridos, Deus tinha o melhor reservado para Davi. Depois disso tudo, veio o Salomão na vida de Davi, meu irmão e minha irmã. Eu quero te dizer que por mais que você esteja sofrendo, por mais que as coisas tenham fugido do seu controle, Deus ele tem o melhor preparado para você. Deus sonha com o melhor para a sua vida. Deus sonha com o melhor para cada área da sua vida. Deus tem um Salomão reservado, programado para a sua vida, querido. Talvez você não esteja vendo. Talvez você não consiga enxergar isso. Parece que fugiu do seu controle.
Parece que não vai dar mais para resolver. Parece que agora é só mesmo um milagre. E tem coisas que parece que nem milagre resolve. Tem coisas que crescem a tal ponto que se tornam gigantes na nossa vida, que parecem ser imbatíveis. Não sei se foi por culpa sua, meu irmão e minha irmã, que as coisas fugiram do controle. Talvez tenha sido, talvez seja a lei da semeadura, você plantou de forma errada, está colhendo agora de forma errada. Ou talvez não, talvez você esteja fazendo tudo certinho, tudo direitinho, mas mesmo assim fugiu do seu controle, meu querido. Eu tenho uma notícia para te dar. Seja de uma forma ou de outra, tenha você culpa no cartório ou não, Deus tem o melhor reservado para a sua vida. Deus tem o melhor programado para você. Desde a antiguidade, ainda não se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor está trabalhando ao seu favor. Você pode não estar vendo, mas Deus está gerando, Deus está formando, queridos, o Salomão na sua vida. Mas você precisa crer, por mais que você não veja, não tem problema. Mas nessa noite eu quero te desafiar a crer no melhor de Deus que está por vir sobre a sua vida. A crer no Salomão que está preparado para cada uma das áreas da sua vida. A crer que aquilo que fugiu do seu controle, meu irmão e minha irmã, em um determinado momento, o Deus da provisão, aquele mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jesus, entrará com provisão na sua vida e irá agir no momento certo e da forma certa. Deus tem um Salomão reservado para você. Deus tem o melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Não estou tirando isso da minha mente, do meu coração. Estou tirando isso da palavra do Senhor, da fidelidade dEle e de algo que Ele está ministrando na minha vida, queridos. Eu estou aqui para compartilhar isso com vocês. Feche os seus olhos, querido. Seja ministrado por essa canção. Queria te convidar a ficar de pé, querido. Se você puder ficar de pé, continue com seus olhos fechados. Eu li uma frase esses dias atrás, querido, que me chamou muita atenção. Não julgue uma árvore pela estação que ela está passando, que ela está atravessando naquele momento. Existem as estações, querido. Primavera, verão, outono, inverno. E existem as estações que as árvores vão ficar secas, sim. Existem estações que caem as folhas das árvores, que elas não dão os seus frutos. Mas nós não podemos julgar aquela árvore por aquela estação. Porque Deus tem um plano que é muito maior sobre aquela árvore, que é o cumprimento dessas estações. E Deus já planejou que na primavera ela vai ficar linda, que ela vai ficar bonita. E que no seu devido tempo, os frutos nascerão daquela árvore. E muitas das vezes nós queremos julgar a nós mesmos. Por um momento que nós estamos passando, por uma circunstância que nós estamos vivendo e atravessando. Mas isso não é justo, queridos. Julgar uma árvore pela estação que ela está passando nesse momento. Porque pode ser que aquela árvore seja frutífera. Pode ser que aquela árvore seja saudável, sim. E seja só um momento que aprove ao Senhor com que ela passasse. Mas que virá o momento certo, que você verá essa árvore bonita e dando os seus devidos frutos.
Não julgue nem a você mesmo, meu irmão e minha irmã. Só por uma estação que nós estamos passando, que estamos atravessando. Se fugiu do seu controle, se fugiu da forma com que você planejou, programou. Não dê isso por encerrado, não dê esse caso como perdido. Porque eu e você servimos ao Deus da provisão, que no momento certo entrará com provisão nas nossas vidas. Ele entrará com providência na minha e na sua vida, querido. E trará a solução certa para o momento certo nas nossas vidas. Um homem e uma mulher, meu irmão e minha irmã, não é derrotado quando ele perde uma guerra, uma luta, uma briga, um jogo, não. É considerado um derrotado, um fracassado, quando desiste. Os sonhos que Deus tem para você viver, meu irmão e minha irmã, os projetos de Deus para a sua vida, por mais que não sejam fáceis, mas não podem ser abortados. Você não pode desistir. Muitas das vezes ao longo da nossa caminhada, Jesus mesmo disse isso, que nós teríamos aflição. Ao longo da nossa caminhada nós iremos perder algumas vezes, sim. Coisas irão fugir do nosso controle, sim. Se tornarão difíceis ou até mesmo impossíveis. Mas nós seremos fracassados, querido, não quando isso acontecer. Seremos derrotados não quando isso acontecer, mas quando nós desistirmos de viver essas coisas nas nossas vidas. A nossa família, ela está perdida, querido, não é quando passa por um problema, por uma dificuldade, porque ninguém está livre disso. Mas é quando nós desistimos da nossa família, dos nossos relacionamentos. A nossa saúde está arruinada, meu irmão e minha irmã. Não é quando uma enfermidade alcança as nossas vidas, não. Mas é quando nós desistimos de lutar contra essas coisas. Na sua vida profissional, no seu ministério, querido. Você vai fracassar, não é quando você planejar uma coisa e aquilo não der certo, não. Você vai fracassar quando você desistir daquilo que Deus te deu. Ainda que os seus olhos não possam ver, meu irmão e minha irmã, eu tenho vivido essa realidade na minha vida. Tem algumas coisas que fugiram do meu controle, mas eu sei que não fugiram do controle de Deus na minha vida. E por mais que eu não esteja entendendo o que está acontecendo nesse momento, eu creio que eu sirvo ao Deus da provisão e que Ele entrará com providência e no momento certo aquela situação será mudada. E eu quero dividir essa certeza com você. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Se você também, como eu, está cansado de sofrer com coisas do passado, que já passaram, que não vão mudar mais, que as coisas do dia a dia, do futuro, tentam te assolar, tentam tirar a sua paz, a sua alegria, tentam fazer você duvidar dos sonhos e dos planos de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você, querido. Eu quero te pedir que você venha aqui rapidamente aqui na frente. Que nós iremos orar ao Senhor, pedir a Ele que esteja nos ensinando a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E que a partir disso, querido,
Cada pergunta, querido. Cada pergunta, meu irmão e minha irmã, que existe dentro do seu coração. Eu ministro agora, querido, resposta para cada uma dessas perguntas no seu coração. Eu ministro resposta agora sobre essas perguntas através do Deus da provisão sobre a sua vida. Muitas perguntas, muitas incertezas, sem saber como fazer, como resolver. Mas eu ministro isso em certeza. Não a certeza de como vai ser, mas a certeza de que o Deus da provisão entrará com providência, entrará com provisão sobre a sua vida no momento certo e na hora certa. Tenha certeza que por mais que tenha fugido do seu controle, não fugiu do controle do Deus da provisão, não fugiu do controle do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de Jacó, do Deus de Jesus, do nosso Deus. Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele tem razão do que Ele está fazendo. E por mais que você não veja e não entenda hoje, mas num futuro bem próximo, meu irmão e minha irmã, você entenderá que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável sim sobre a sua vida. E você vai entender que realmente não podia ser do jeito que você sonhou, que você planejou, mas tinha que ser do jeito que Deus queria sobre a sua vida, para que o nome dele fosse engrandecido, e para que através da sua vida aconteça testemunho. Eu ministro em nome de Jesus restauração sobre a sua vida. Eu ministro restauração para sonhos perdidos, para sonhos abandonados, engavetados, projetos que Deus colocou na sua vida para você sonhar e viver, mas você já desistiu de sonhar e viver. Eu ministro restauração sobre a sua vida, sobre aquilo que foi perdido, meu irmão e minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro restituição. Restituição para você que sofreu a dor da perda. Restituição para você que talvez esteja sofrendo ainda hoje a dor da perda. Saiu do seu controle. Você não conseguiu segurar, reter, você não pôde mudar a situação, as circunstâncias. Mas eu ministro a restituição do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro que o Salomão que Deus tem reservado e preparado sobre a sua vida não pode se comparar, meu irmão e minha irmã, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado de você. Eu ministro a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, tranquilidade para viver, mesmo em meio ao maremoto, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio quando as circunstâncias fugirem do controle. A paz que excede todo entendimento inundará o seu coração, inundará a sua mente, e você terá a certeza que não fugiu do controle do Senhor, e que tudo terminará bem em sua vida. Eu ministro restituição, eu ministro Salomão sobre a sua vida. A Bíblia diz que o melhor de Deus está preparado, reservado para mim e para você. A boa obra que Ele começou na sua vida e na minha vida, Ele não terminou. Ele está trabalhando ao meu e ao seu favor. E por mais que você não veja, por mais que você não entenda, o melhor de Deus está programado e reservado para a sua vida sim. Tome posse disso nessa noite. Se levante e erga a sua cabeça, querido. Não queremos fugir do problema a partir de hoje, mas nós iremos enfrentá-lo de uma forma diferente, de uma forma nova, nós iremos encará-lo. E você vai dizer para ele que você não vai só vencer, não. Você vai falar assim, ó, nós estamos lutando, nós estamos participando,
só para constar na tabela. Sabe por quê? Essa luta eu já ganhei, eu já venci. Existe algo que está escrito ao meu respeito. É que eu sou mais do que vencedor através de Cristo Jesus. E ninguém vai mudar isso na sua vida. Receba a restauração de Deus sobre a sua vida. Receba a restituição de Deus sobre a sua vida. Descanse no Senhor, meu irmão. Descanse no Senhor, minha irmã. Descanse através da paz que excede todo entendimento. Descanse, pois Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Eu quero fazer mais uma oração. Existe alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus e se render a Ele e ter Ele como seu Senhor e o seu Salvador. Se você quer fazer isso, as outras pessoas podem continuar por enquanto. Não se preocupa não. Se você quer fazer isso, querido, levante uma das suas mãos que nós iremos orar com você. Se você está cansado de viver as coisas do seu jeito, da forma que você sonhou, que você planejou, e está cansado de não dar certo, e nessa noite quer se render a esse Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, de Jacó, ao Deus de Jesus, e quer entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos que nós iremos orar com você. Ou se porventura você já fez isso algum dia, e você quer renovar essa aliança, esse voto nessa noite, querido, quer se entregar novamente, está cansado de viver as coisas do jeito que você sonha, planeja, e quer renovar essa aliança com o Senhor. Se você quer fazer isso, nós iremos orar com você. Levante uma das suas mãos, que nós iremos ministrar isso sobre a sua vida, a restauração, a restituição sobre a sua vida. Esse é o momento em que Deus quer renovar, restaurar ou estabelecer essa aliança com você na sua vida. Amém. Queridos, podem voltar para o lugar de vocês. Nós precisamos sair daqui confiando no Senhor, através dessa paz que excede todo o entendimento, e tendo a certeza que o Deus da provisão nunca deixará nada fugir do controle dele. Até uma folha que cai de uma árvore, existe permissão do Senhor. Nada foge do controle dele. Saiba que a paz que excede todo o entendimento, ela foi ministrada sobre a sua vida. E você vai aprender, a partir dessa noite, a lidar com essas situações, com essas circunstâncias. O Senhor vai te cobrar isso. E vai te perguntar, e aí, o que eu acho, o que eu penso?
Não está do jeito que você sonhou, mas está do jeito que eu sonho. Está de acordo com o meu plano para a sua vida. E nós iremos respeitar isso de hoje em diante. Amém? Você sente no seu lugar só por mais um instante para a gente encerrar.